Vou só trocar de boné e eu já começo a live. Eu tô um pouco ansioso, então não sei como é que vai ser. Eu não fiz roteiro pra essa live que vai virar vídeo, mas já volto. Voltei. Vamos lá. Hoje vai ser o primeiro dia. Ah, tô eu lá no fundo que eu trocando boné. Que eu falo sobre o Diário do Pensamento. Eu não prometo mundos e fundos nesses vídeos que eu vou fazer toda terça, durante umas 7 terças aí. Não prometo mundos e fundos. Minha única intenção é explicar algumas coisas e deixar a dúvida na cabeça de quem assiste, que é a seguinte, deixar essa dúvida na cabeça de quem assiste. Isso é tudo coisa da cabeça dele ou será que existe mesmo? Por que isso está acontecendo? Isso é uma verdade ou isso é uma paranoia? Só quero deixar essa dúvida na cabeça da pessoa de quem assistir. E, apesar de não ter um roteiro para esses vídeos, de eu fazer tudo de improviso, e eu não sei porque eu não fiz roteiro, porque eu sou burro, devia ter feito. Hoje a gente vai falar sobre. Esse é o papel certo. Aurélio Costa. Estou um pouco ansioso e hoje também é nosso primeiro vídeo desse Diário do Pensamento. Então, provavelmente não vai ficar tão bom, mas conforme vai passando, pode ser que melhore. Então vamos falar sobre Aurélio Costa. O que é isso, Aurélio Costa? É, não é novidade para ninguém, não é surpresa para ninguém que eu sou paranoico e esquizofrênico. Não tenho vergonha hoje em dia de falar isso, porque eu sou, mesmo sendo, eu sou controlado. Pelo menos eu tento. Hoje em dia eu tô mais controlado. Antes eu era mais doidão. Hoje eu tô mais controlado. E eu faço terapia, né, para poder controlar essas coisas. E um dia na terapia, uma doutora perguntou assim para mim: escolhe um nome artístico para você. Se você fosse um artista, que nome artístico você teria? E aí eu escolhi. Eu não sabia o que responder para ela. Não sabia. Se eu fosse artista, que nome que eu ia ter? Aí eu pensei, eu vou escolher então o nome do. Eu vi um dicionário lá, eu falei, vou escolher o nome do dicionário. E o dicionário chama Aurélio Miguel. E aí eu falei, então meu nome vai ser Aurélio e Costa, que é meu nome, vem do meu nome mesmo. Porque meu nome é Lucas Maia Costa. Preciso fazer o bigode. Então eu escolhi Aurélio Costa, que é o meu nome mesmo. E tentei manter. E isso foi lá pros meus 20 anos. E aí eu assinava todos os desenhos que eu fazia como Aurélio Costa. Achei que ia me tornar um artista famoso. E o nome Aurélio Costa seria grande. Vou tentar explicar só a parte do Aurélio Costa. As outras partes, que é o maior babaca de todos e alemã russo, eu explico outro dia. Será que eu tô tremendo? Tô um pouquinho. Aí, esse foi o nome que eu escolhi, né? E o nome que ela falou. Ela falou, tudo bem então. Ah, o Aurélio Costa, eu não sabia disso, mas depois, lá para meus 25, 24 anos de idade, isso aconteceu lá para os 21, lá para os 20. O Aurélio Costa acaba se tornando uma personificação de tudo que eu tenho guardado dentro de mim. Eu sempre fui um cara, isso também eu não escondo de ninguém, que eu vejo muito conteúdo, eu via muito conteúdo adulto. Eu via tanto conteúdo adulto que tinha gente que pensava que eu era ator pornô. A gente que chegou a espalhar essa notícia de que eu era ator pornô. Porque eu via muito conteúdo adulto. Eu não sei se ator pornô vê muito conteúdo adulto, mas eu via. E eu tinha muito desejo, e eu aprendia muito também vendo no conteúdo adulto. Outra coisa que eu sempre gostava de fazer, é que de 2 a 4 vezes eu ia no cabaré por ano. Ou quando eu estava muito depressivo. Quando eu estava muito mal, eu ia na casa de burlesco. E o Aurélio Costa, ele era como se fosse um desejo meu, um instinto meu, oculto,
não oculto, mas interno, que se aflorou. Ele era uma coisa que eu tinha só pra mim, uma coisa que eu guardava só pra mim, que acabou se aflorando depois de umas fases que eu fui tendo na vida. Aí, por exemplo, quando eu via muito conteúdo adulto, sentia, sei lá, muito vontade de também ter aquelas coisas, eu ia lá no cabaré e às vezes o Aurélio conseguia isso. Claro, era eu mesmo, o Aurélio. Mas era como se fosse algo da minha cabeça, sabe? Era eu mesmo, mas parecia que não era. Como se fosse um personagem, como se fosse um. Como se eu estivesse atuando e aquilo fosse meu papel. Mas eu não sabia disso, eu fazia isso inconscientemente. E como o Aurélio ele era a, digamos que seja a parte bruta minha, tinha coisa que só o Aurélio fazia que eu não fazia. Por exemplo, eu via muito também, eu sempre vi muito filme do Leonardo DiCaprio. E nos filmes dele, na maioria das vezes, ele representa um cara rico e cabeça dura. E o Aurélio Costa ele queria ser isso. Ele era isso. Ele era um cara que todo mundo pensava que era um cara, sei lá, poderoso, rico e muito cabeça dura. Mas não cabeça dura de uma coisa boa. Ontem eu descobri que cabeça dura pode ser uma coisa boa. Ele não era um cabeça dura bom. Ele era um cabeça dura viciado em mulheres. E, e eu espelhava isso, apesar de que não houve muitas mulheres não, viu? Foi só uma. Eu traí ela, essa uma eu traí ela, mas teve motivo. Depois eu vou explicar isso também. Só que como a Aurélia Costa sou eu, mas como se fosse um personagem, esse negócio de distrair é porque eu era um garoto e também porque ela era stripper. Mas depois eu explico isso. Como a Aurélia Costa era eu, mas um personagem meu também ao mesmo tempo, então, e eu fui educado por mulheres, então eu tinha facilidade em conversar com as mulheres, tinha facilidade em entendê-las. E a mulherada ficou achando que eu era. Que eu não, o Aurélio Costa, que na verdade eu também. Achou que eu era um cara. E eu gosto do sexo feminino. Até hoje eu gosto, mas eu sou mais controlado. Não sou mais como eu era com o Aurélio Costa. Sei lá o que elas pensaram de mim, a mulherada. Achou que eu era um modelo, um babaca. E às vezes. Teve até um tempo, uma época, em que eu realmente fiz babaquice. Mas eu fiz babaquice porque, como eu falei que queria. Eu era garoto e queria casar com essa stripper. Eu fazia babaquice porque eu achava que a babaquice ia afastar as pessoas de mim. Ia afastar as mulheres. Porque, como eu disse, o Aurélio Costa ele era um cara que sou eu na verdade, que entende as mulheradas, que sabe conversar, sabe ouvir, que tem empatia, que tem respeito, mas que também é engraçado, que também ah, também é galanteador. E não sei porquê, as mulheradas se ligavam nisso. Só que daí eu tava querendo me casar. E aí a mulherada não queria, sei lá, ou ela queria que eu não casasse, ou queria que eu me interessasse por outra. Eu não sei o que acontecia nessa época com a mulherada, mas nessa fase da vida, tinha muitas mulheres que ficavam tentando tirar minha atenção da pessoa que eu queria me casar, que no caso era uma stripper. Então eu fazia babaquice. Então todo mundo pensava que o Aurélio Costa era um grande babaca, era arrogante e era um demônio com as mulheres. No fundo não era nada disso. No fundo era só eu, mas era meu tudo aquilo que tinha dentro de mim como. Deixa eu ver se eu acho a palavra certa pra explicar. Ele era tudo aquilo que eu tinha em culto, sabe? Tudo aquilo que eu tinha guardado dentro de mim. Que eu não. Sabe quando você sente vontade de fazer alguma coisa e não faz pela moralidade ou pelo bom senso? O Aurélio Costa ele era essa vontade viva. Ele era essa vontade que eu tinha, mas que eu não controlava. E era um cara que falava coisas sobre coito e
Claro que a maioria disso, a maior parte disso foram fases. Foram fases. Eu não, eu sei que eu sou o Aurélio Costa e que essas coisas quem fez não foi, ah, um personagem fez isso, eu não tenho culpa. Não, eu fiz, eu tenho culpa, eu tenho que pagar. Só que a maioria dessas coisas são fases. No final eu vou explicar melhor porque eu vou explicar melhor como essas fases aconteceram. E de que mais que tem sobre o Aurélio Costa? Ah, eu nunca gostei de babaquice. Nunca gostei, nunca gostei de babaquice. Só que eu não sabia como afastar a mulherada que o Aurélio era desenrolado, né? E o- havia boatos de que ele era bom de cama, que ele era galanteador, poeta, romântico, bonitão. E eu não sabia como afastar a mulherada que queria, sei lá, me roubar, ou não, que eu não casasse com uma stripper, que eu ia fazer alguma coisa pra me tirar daquele caminho. Mais pra frente eu descubro que, por eu ser um garoto, eu meio que tava cego e não vi que aquele não era o melhor caminho. Não é nem errado nem certo, mas não é o melhor. E aí eu não sabia como afastar essas mulheradas. E que o Aurélio fazia? Eu assistia reality show, né? Assistia muito reality show que me desligava minha mente, que eu também sempre fui paranoico esquizofrênico, como eu contei no começo da live. E pra me desligar eu assistia muito reality show, porque eu não sei por que o reality show me desliga. Eu acho que é porque é contrário do que eu sou. O reality show é uma coisa assim bem, esses que eu assistia era uma coisa bem bem vazia, não vazia, mas era uma coisa muito, sabe, muito baba. Eu não sei explicar. Deixa eu ver se eu acho a palavra certa. Esses reality show que eu assistia não tinha cultura, sabe? Era uma coisa bem, só tinha pegação, só isso. É, promíscuo, era essa a palavra. Eles eram bem promíscuos. E eu não gosto disso, mas tinha muita babaquice. O que eu não gostava na verdade era babaquice. Promiscuidade eu não ligava nessa fase da vida. Mas a babaquice, eu nunca gostei de babaquice. Então o que que eu pensei? Falei, ah, já que a mulherada tá nessa fase da vida, a mulherada tá me tentando e eu tô querendo me casar, eu vou ser babaca, porque eu não gosto de babacas e pode ser que elas não gostem de babacas também. Então eu vou fazer babaquice que eu vou afastar todas as mulheres. Todo mundo que fica querendo chamar minha atenção, fica querendo me tirar do caminho do casamento, que eu acreditava que eu ia casar, mesmo ela sendo mais stripper, mas eu era um garoto. Vou ser babaca. Vou ser babaca e vou afastar todas as mulheres. Só que era o contrário, não. E eles esperavam que eu fosse babaca nessa fase da vida, mas eu não sabia. Então eu fui e comecei a fazer babaquice. A maioria dessas babaquices eu fiz tudo na minha cabeça, e eu não sei como é que eles ficaram sabendo. Mas teve uma ou outra que eu não fiz. Inclusive tem até youtuber famosa aí que viu minha babaquice. É Mari, o primeiro nome dela. E aí eu fiz algumas babaquices esperando que eu fosse afastar as pessoas. Algumas babaquices eu fiz pra fazer graça, porque além de eu ser. Mesmo passando nessas fases, eu sempre fui nerd, sempre fui nerd. E a babaquice é ao contrário da nerdice. Porque nerdice é uma coisa mais intelectual, já a babaquice é uma coisa mais física, sei lá, mais. Não sei, não é uma coisa pensada. Eu vejo dessa forma, eu vejo o contrário da nerdice é ser babaca. Um é ser nerd e o contrário de ser nerd é ser babaca. Então eu achava engraçado, porque eu sempre fui nerd. E às vezes eu fazia babaquice porque achava engraçado. Mas eu não posso falar muito também sobre a babaquice, que esse é o capítulo da terça que vem, que é o maior babaca de todos. Nesse eu quero falar mais sobre o Aurélio. E aí foi isso, né? E eu fazia um babaquice, achando que a mulherada ia se afastar de mim, só que elas começavam a ter ranço, começavam a querer me ensinar algumas lições que eu não, sei lá, não queria aprender, começava a ah, querer me fazer de bobo, e eu não queria passar por essas fases. Até porque a maioria dessas babaquices acontecia na minha cabeça. E eu só fiz isso, nossa, até rotei agora, pra afastar as mulheres, porque eu achei que eu ia me casar. Eu sempre tive o sonho de me casar, sempre, desde garoto. Garoto e garoto mesmo de idade, não de cabeça. É, talvez desde a adolescência. E sempre quando eu era pequeno, eu sempre chipava casal. Eu fazia tipo, na minha cabeça eu montava casal do Superman com a Mulher Maravilha, que rolou. Montava casal da Lola com perna longa, que rolou. Montava casal da Mônica e do Cebolinha, e isso rolou também. Montava casal do. Montava uns casal, mas na época eu não chamava chipar, mas eu fazia isso. Sempre fiz.
Então eu sempre fui um cara jogado pro romance. E pro casamento também. E eu achava que eu ia me casar. E o Aurélio era. Como eu tinha essa. O Aurélio era aquilo que eu tinha de dentro. Era como se fosse o meu lado de dentro pra fora. E no meu lado de dentro eu tinha essa ideia de casar. E com essa moça parecia, mesmo ela sendo stripper, parecia que o casamento ia ser uma coisa certa. Que eu finalmente tinha conseguido, que ia dar certo. Mas eu era um garoto, então. Mas eu não sabia, né? Nessa fase eu não sabia que eu era só um garoto e que não ia dar certo. Eu fiz o melhor que eu pude. Mas tem gente que ainda acha que eu fiz pouco. Que eu devia ter brigado, que eu devia ter xingado, que eu devia ter sido raivoso ou. Raivoso que eu chamo é raiva e ódio, né? Que eu devia ter agido com raiva e ódio. Que eu devia ter sido mais nervoso. E eu não fiz isso. Eu não fiz isso muito porque eu sou um cara meio batata também, tá ligado? E na minha vida tem uma pessoa e eu não tenho, tipo, nenhuma relação além de familiar com essa pessoa. Só que ela fica me. A arma dela pra chamar a minha atenção era a raiva. E eu não gostava de passar raiva, eu sou nerd. Nerd não gosta de ficar se irritando. Então eu parei de falar com ela. Só que ela ficava me irritando sempre. Aí o que aconteceu? Eu falei, já que você fica me irritando, fica usando a raiva pra chamar minha atenção, eu vou parar de sentir raiva então. Então esse é um dos motivos de quando eu passei por. Quando eu tentei esse casamento. Deu errado. Um dos motivos de eu não me irritar tanto é por causa dessa batata aí. O que mais tem sobre o Aurélio Costa? Aurélio Costa também era meu lado artístico, meu melhor lado artístico. Eu sempre, não é que eu sempre escrevi poesia. Eu fui da igreja, né, na adolescência, na pré-adolescência e adolescência. E na igreja tinha uma mulher lá que ela era nossa líder. Ela era líder dos adolescentes. E eu, como estava na pré-adolescência, entrei lá para os adolescentes, né, para o grupo dos adolescentes. E a líder ensinava essas coisas sobre mulher pra gente. Ela ensinava, falava que tinha que ser romântico, que mulher gosta de cara que trabalha. Pode parecer mentira, mas mulher gosta disso. Tem mulher que gosta de vagabunda, mas isso é outra história. E ela falava que é melhor você namorar trabalhando do que você sendo vagabundo. E ensinava as coisas pra gente sobre a mulherada. E uma das coisas que ela ensinou foi fazer carta. Ela mandou uma carta pra mim com um poema. E aí teve. Esse foi o gatilho pra mim, para poesia. Depois, quando eu saí da igreja, eu já estava na pós-adolescência e início da fase adulta. E antes de eu ser Aurélio Costa também, eu conheci uma garota, a Jess. E aí eu queria chamar a atenção de a Jess, só que eu não sabia o que fazer. Não sabia como é que eu ia fazer isso. Aí eu fui lá e lembrei da poesia. Falei, preciso chamar a atenção dela, não sei como fazer isso. Então vou fazer poesia. Aí comecei a escrever poesia. Era bem ruim. Ainda é ruim, mas era mais naquela época. Comecei a escrever algumas poesias e aí eu vi que não dava certo, que era muito difícil daquilo acontecer. Eu tive essa noção. Eu mesmo sendo um garoto, já tive essa noção de que era muito difícil de acontecer e acabei desistindo depois de sei lá, de alguns anos ou alguns meses. Acho que foi alguns anos. Mas já existia essa veia poética em mim, já existia essa vontade de escrever poesia. Por causa da líder, depois por causa da jazz e agora pela stripper, né? Porque pra mim ia ser a mulher que eu ia me casar. Mas eu enfatizei muito que eu era um garoto, mas eu era um garoto. E eu queria, tipo, queria realmente me casar com aquela moça, mesmo ela sendo uma stripper. Mas eu não sabia como é que eu ia fazer isso. Como é que eu vou conquistar essa mulher? E aí eu lembrei, voltei pra poesia. E como o Aurélio era o meu lado poético, lado poético não, meu lado artístico é, no grau máximo, sei lá, no nível máximo, então ele tinha mais facilidade com a poesia. Ele era um cara que dava um tema pra ele, um ritmo, que na verdade era eu já ia lá e fazia um poema. Um poema não, uma poesia. Aí isso chamou a atenção de algumas mulheres. E aí como eu fazia o papel do babaca para afastar as mulheres e e levava jeito com a poesia. Não levava jeito, mas quando Aurélio Costa eu achava que levava jeito, mas não levava jeito porra nenhuma. Então, acho que eu me perdi. Pera aí, deixa eu lembrar o que eu tava falando.
Ah, então eu acabei conhecendo algumas pessoas do meio artístico, né, por causa disso, por você fazer poesia com facilidade, chamou a atenção de algumas pessoas do meio artístico, quando eu ainda era Aurélio Costa. Elas achavam que eu era o maior babaca de todos, mas eu sabia que não era, que eu tava fazendo isso só pra afastar elas, mas não ia conseguir afastar de porra nenhuma. Mas eu não sabia que não ia afastar. Na minha cabeça, como eu não gostava de babacas, eu achei que as pessoas não iam gostar também. E aí eu chamei a atenção de algumas pessoas do meio artístico. Mas esse é assunto para outro dia. E aí, como Aurélio Costa, eu fiz o meu máximo lá. Eu podia ter feito mais coisa, podia ter sido melhor, por exemplo, não precisava ter traído aquela moça. Mas é que, sei lá, ela sendo stripper, eu fiquei meio. Teve um dia que eu fiquei muito enciumado, com muita raiva. Mas ainda. Não sei se foi certo provavelmente não foi certo ter feito isso, mas agora já foi. Foi um erro que eu não vou cometer de novo. Pelo menos não quando houver sentimento ou. Não, é um erro que eu não vou cometer. Eu acho que eu falei tudo do Aurélio Costa, não tem mais o que falar. Ah, depois dessas fases aí que eu passei, depois que eu desisti desse casamento, aí eu pensei assim, ah, então eu vou voltar a ser quem eu sempre fui, né? Vou parar com essa doideira de ser Aurélio Costa, todo mundo achava que eu era grande, que eu era conhecido, que eu transava com famosa. Eu chamava a atenção de gente famosa, mas eu não transava com ninguém não. Mas o povo achava. Inclusive algumas mulheres até mentiram falando isso. Mas é porque eu agia como babaca, né? Tentando afastar elas, eu agia como babaca. Então, algumas mulheres, para se vingar, falavam que tinha ficado comigo, faziam maldade, mas não era nada disso. Eu estava tentando me afastar delas e elas estavam tentando me ensinar uma lição. Não importa quem estava errado ou quem estava certo, mas a humanidade é assim. Aí depois dessas fases aí, e de eu ter desistido da stripper, falei, eu gostava muito do Cazuza e ele passou por essas fases também. Estudei um pouco sobre a humanidade, eu sempre estudei a humanidade, na verdade. E eu acabei descobrindo na humanidade que isso acontece mesmo. Eu não sou o primeiro nem o último cara a passar por isso. E aí eu vi que. Eu falei, pô, então. Eu acho que o futuro dessas fases aí é a morte, né? Aí eu não tinha. Eu não sabia como é que sair dessa situação. Aí o que, que eu fiz? Eu falei, então eu vou matar esse personagem que eu criei. Vou matar esse alter ego meu. E aí eu pus fim no Aurélio Costa. Então aquilo. Digamos tipo assim. Faz de conta que todo mundo tem um demônio e um anjo dentro de si. Eu também tenho um demônio e um anjo dentro de mim. O Aurélio, ele é esse demônio dentro de mim, só que do lado de fora. Em vez de ele estar dentro, ele estava fora de mim. Entendeu? Ele não estava mais dentro de mim. Eu pus ele para fora, o demônio. Mas aí eu fui lá e matei ele. Matei ele e encerrei essas fases aí. Depois teve outras fases também, mas eu vou contar em outros episódios. Tomara que eu consiga contar direitinho, porque eu não fiz roteiro. Falei tudo de forma sincera, tudo que eu lembro, tudo que eu sei. Não menti em nada. Tem coisa que eu, por exemplo, é jazz. Jazz não é jazz, jazz é Jéssica, mas eu não quero. Eu gosto, como eu falei no começo da live, que eu sou paranoico esquizofrênico, eu gosto de confundir pessoas espertas, né? Que eu chamo pessoas impuras. As pessoas maduras. E as pessoas imaturas eu chamo de puras. Eu crio essas nomenclaturas para confundir as pessoas maduras, as pessoas impuras. Porque as pessoas impuras, elas julgam muito e também, sei lá, cara, elas pensam só o mal da gente. Pensam só coisa errada da gente. Então eu não posso ficar dando muita munição para eles ficarem me atacando. Então às vezes eu mudo um nome ou outro, mudo uma nomenclatura para ficar mais difícil da pessoa saber do que eu tô falando e mais difícil da pessoa me atacar também. Deixa eu ver se faltou alguma coisa sobre a Aurélia Costa. Ah, eu não mostrei só coisa ruim quando eu era Aurélio Costa. Eu mostrei também meu melhor lado artístico. E como eu falei, isso chamou a atenção de pessoas do meio artístico, pessoas conhecidas. Mesmo eu não sendo conhecido, ninguém sabia quem eu era. Eu não transei com ninguém do meio artístico. As pessoas pensam que eu transei, porque. Mas eu não transei, eu chamei a atenção dessas pessoas, de algumas pessoas. O que eles falaram pra mim? Mas aí eu quero que você se pergunte: foi coisa da minha cabeça ou realmente isso aconteceu? Pra mim tentar a internet. Como eles viam que eu tinha essa facilidade com o poema, com a poesia, na verdade. Eu pensei que eu tinha facilidade, mas era uma fase, era quando eu era Aurélio Costa, mas eu não tinha facilidade nenhuma. Mas aí por eles acharem, essas pessoas do meio artístico, acharem que eu tinha facilidade com poesia, eles falaram pra mim, ah, então vai lá na internet,
e faz poesia na internet, pode ser que você se dê bem. Mais pra frente eu descobri que eles só falaram pra mim ir pra internet porque eu tava nessas fases aí, tava numa fase confusa da vida. Eles esperavam que eu fizesse um circo na internet. Mas eu não fiz, porque eu sou um cara nerd e por causa da batata eu não era um cara irritado também. Então eu não fiz esse circo. Mas todo mundo estava esperando que eu fosse fazer esse circo. Mas e aí o pretexto deles foi falar: "Ah, você faz poesia, vai lá, tenta a internet". E aí isso aconteceu. E aí depois dessas fases aí, depois do Aurélio Costa, eu realmente tentei a internet. Tô tentando até hoje. Deixa eu ver se faltou mais alguma coisa. Teve um monte de pessoa que achou que eu ia ser totalmente diferente do que eu sou, que eu ia ser mais bravo. Mas eles não conhecem a história ou a luta, esse negócio da batata também aí de me irritar sempre. E eu ter que engolir minha raiva pra não passar por isso toda hora. Senão ia ser briga toda hora. E deixa eu ver se faltou mais alguma coisa. Então é assim, não tem nada combinado, não tem nada tipo, o cara, alguém fez ele deu escada pra ele chegar no sucesso. E eu nem tenho sucesso. Alguém não tem nada, sabe? Tipo, essa fase aí do Aurélio Costa que chamou a atenção de uma pessoa ou outra, e aí me falaram para tentar a internet. Aí, como eu já falei, depois, mais para frente, eu descobri que eles só queriam que eu armasse um circo na internet. Só que eu não armei esse circo. E aí as coisas não. Eu acho que as coisas não aconteceram por causa disso. Eu era muito centrado. Assim, eu sempre fui pensador, né? Mas assim, nas atitudes e nos posts, apesar de que eu xingava os artistas, né? Porque eles tentavam fazer, mas isso eu falo depois, vai ser outro episódio que eu falo sobre isso. Eu xingava alguém do meio artístico, xingava alguém do meio jornalístico, porque eles inventavam coisas e às vezes eles distorciam as coisas, né? Uma coisa que era de um jeito, eles faziam parecer de outro. Porque o Aurélio Costa tinha feito babaquice, tanto na minha cabeça e uma vez ou outra fora da minha cabeça. Para quê? Para afastar as pessoas. Mas os artistas e os repórteres achavam que isso era a essência do Aurélio Costa, que ele era realmente isso. Então eles inventavam mentiras sobre o Aurélio Costa e manipulavam algumas informações ou outras. Mas não era. Tudo isso foi feito porque eu queria afastar a mulherada. Então não existia babaquice. Eu sabia que não existia, mas será que o povo sabia? Aí deu essa confusão aí. Mas daí, deixa eu ver se faltou mais alguma coisa. Estou bem confuso para fazer o primeiro episódio e os outros episódios também, porque eu estou fazendo de improviso, tá? Tô fazendo tudo de uma forma bem verdadeira. Não é a oitava maravilha do mundo, não é o quinto Beatle, mas pelo menos é a verdade. Eu não estou culpando nenhum jornalista, nem ninguém do meio artístico, porque eu sei que é uma fase. Eu não sou a primeira pessoa que vai passar por isso, não sou a última pessoa que vai passar por isso. Outros vão passar por isso, vão agir de um jeito, vão agir de outro. Mas é uma fase e é a verdade. Essas fases já acabaram, mas agora eu tô explicando porque senão fica a pessoa me ligando, a pessoa falando que eu comi youtuber, que eu comi, sei lá, jornalista, que eu comi não sei quem, e não tem nada disso. Então já vou deixar tudo explicado da melhor forma que eu conseguir para as pessoas entenderem. Só que não dá para me explicar tudo em meia hora, então eu dividi em 7 dias, 7 terça-feiras. Nessas 7 terça-feiras eu vou explicar tudo. Tudo o que aconteceu até o dia de agora. Tem gente que pensa que está garantido o meu lugar no sucesso. Eu tenho uma cadeira cativa, que nem a gente fala no futebol. Cadeira cativa é quando você tem lugar garantido. Mas não tem nada disso. Não tem isso. Porque se tivesse, já teria feito sucesso. Porque eu comecei na internet em 2017, 16. E com site, né? Comecei em 2016 com site. A gente está em 2022 e eu ainda não tenho sucesso. Então, não tem nada combinado nem cadeira cativa. Mas isso eu vou explicar nos próximos episódios. Hoje era só isso mesmo. Era só falar um pouco sobre o Aurélio Costa. Eu já falei do Aurélio Costa, né? Que era o meu alter ego. Aí depois que eu matei o Aurélio Costa, eu falei, agora vou ser eu mesmo. Não vou mais ser o meu alter ego. Aí eu coloquei Lucas Costa, meu nome artístico. Porque meu nome verdadeiro é Lucas Maia Costa. Aí nome artístico eu coloquei Lucas Costa. Bom, então é isso. Esse foi o primeiro episódio. Ele vai pro YouTube também. Vai dessa forma pura mesmo, dessa forma verdadeira pro YouTube. Não vai ter nenhuma vai ter edição, mas vai ser coisa bem leve. É sempre básico, na verdade, que eu faço. Vai ser uma edição básica. É isso, vamos começar a desenhar. Vou trocar a tela, vou colocar a tela da Liga da Justiça e já volto. E o objetivo dessas verdades que eu tô falando
no diário do pensamento é fazer a pessoa pensar: isso é verdade ou é coisa da minha cabeça? Entendeu? É isso que eu quero que a pessoa pense. Já volto.